Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Em nosso espaço de entrevista de hoje, eu converso com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália, Liane Brackmann. Bom dia, Liane. Tudo bem? Que bom poder conversar com você novamente. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes da Tirol. Claro, é sempre uma grande satisfação poder vir ao teu programa e poder trazer alguns informes do nosso trabalho, das atividades do nosso dia a dia. Muito obrigado desde já. Liane, a gente tem bastante assunto para comentar hoje, mas podemos começar falando sobre o Plano Safra, que recentemente nós tivemos as informações divulgadas e eu gostaria que o nosso bate-papo começasse falando sobre isso e que você destacasse os principais pontos desse plano. Ok, Bruna, ok, os nossos ouvintes, claro, nós já tivemos esse anúncio no dia 22 de junho, a gente acompanhou com muita expectativa, né, em relação ao novo Plano Safra, o novo ano agrícola que começa amanhã, né, 1º de julho, e vai até 30 de junho de 2022. Então, é um ano que eu sempre digo, amanhã se renovam as nossas esperanças, as nossas expectativas em relação ao novo plantio, principalmente as culturas de verão, né, e a nova safra, então, que nós esperamos, né, para esse ano de 2021. Então, claro, nós temos que olhar esse plano safra de vários ângulos, né? Para uns, eles dizem que é fantástico, houve um aumento considerado, né, nesse plano safra, né, que foi para 251 bilhões, dos quais 39 bilhões seriam da agricultura familiar, que representa um aumento de 19% para a agricultura familiar de um ano para outro, ou seja, do plano 2019, 2020 e 2021 e agora do 2021-22, tá? E também os tetos, os enquadramentos, né? Então, muitos olham com muito otimismo esse aumento de valores, né, que o governo, então, anunciou no dia 22. Ou seja, para a agricultura familiar, um aumento de 19%, que significaria, então, 39 bilhões de reais disponíveis, né, a partir de amanhã para a agricultura familiar. Significaria um aumento de 12% no custeio e o restante, então, para investimentos. Claro que os juros tiveram uma alta, a gente não esperava a alta do juro, a gente sabe, acompanha um pouco a questão de mercado, taxa Selic, né, nós não somos da economia, mas a gente sabe que quando a taxa Selic aumenta, porque há inflação, há aumentos e assim por diante. Então, os juros que antes eram 2,75% até 4%, conforme as modalidades, foram de 3% a 4,5%, deu um incremento quase de 1% no juro, e também os enquadramentos e os tetos mudaram dentro desse limite que nós teríamos disponíveis. O enquadramento hoje para acessar o PRONAF dentro do Plano Safra, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele era para os agricultores de até 415 mil de renda renda bruta, e ele foi então para 500 mil reais, R$500 mil de renda bruta ano. Esse é o enquadramento do nosso pronafiano, daquele que acessa recursos os mais acessíveis, os mais baratos que eu mencionei. Que seria, então, de 3% até 4,5%, conforme custeio, investimento ou a modalidade. E também os tetos para acessar, que antes, para a integração de suínos, aves, e também na linha da fruticultura, né, eram de 330 mil, eles foram, então, elevados também para 400 mil reais, né? Então, esse valor, então, aumentou também o teto máximo que um agricultor pode acessar por CPF, certo? E o teto, né, que era de 165 mil para outras atividades, a compra de um trator ou um resfriador ou até algum outro investimento,
que era de 165 mil, foi então para 200 mil. Apenas a integração que tem valores maiores por causa dos altos investimentos, né? Então, dentro desse olhar, nós podemos ver que nós tivemos um bom avanço, né, em termos de enquadramento, em termos de tetos, em termos de valores. Mas se a gente olha pelo ângulo, o que custava um trator há 2, 3 anos atrás e o que custa hoje? O que custava custear 1 hectare de milho ou um plantel de animais, que são os crios? Nós vamos ter surpresas, porque os 12% no custeio que foi dado a mais não vão suprir o que os custos aumentaram de um ano para o outro, tá? Então, nós temos altos custos hoje dos insumos, que vai refletir lá no custeio. Então, hoje não se faz 1 hectare de milho com aquilo que se fazia há 1 ou 2 anos atrás, tá? E também, da mesma forma, a gente não vai conseguir, o custeio pecuário, manter um rebanho de 50 animais, por exemplo, o que a gente mantinha há 1 ou 2 anos atrás. Olhando por esse ângulo, o aumento foi pouco, porque os nossos custos aumentaram muito mais que os 12% que eles estão nos dando a mais no custeio. Mas nós tivemos, claro, avanços que foram, inclusive, do movimento sindical indicados, a questão do enquadramento, porque nós víamos que muitos produtores de leite ou de grãos estavam fora do PRONAF, da DAP, que nós emitimos, que é a Declaração de Aptidão. E essa declaração de aptidão, hoje, ela não interfere só nos recursos financeiros, ela é hoje um documento que o nosso agricultor identifica o nosso agricultor como um agricultor familiar. E ele até influencia na questão previdenciária e outros programas que nós conseguimos enquadrar via a DAP, né? Então, vários programas hoje dependem da declaração de aptidão que o nosso agricultor tem, que seria então até um rendimento de 500 mil reais. Porque até na Previdência eles começavam a questionar se nós lá tínhamos documentos que comprovassem uma renda muito alta. Eles não encaravam como segurado especial. Mas esse é um assunto que numa outra oportunidade a gente conversa melhor. Então, analisando o Plano Safra, Bruna e ouvintes, a gente ainda está assimilando algumas coisas, a questão do seguro agrícola, assistência técnica, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, do Programa de Aquisição de Alimentos, inclusive o crédito fundiário que lá lançaram, né, e não foi citado no Plano Safra. Claro, é um outro recurso, não é desse recurso do Plano Safra, mas que depende, né? Em primeiro lugar, a gente precisa de terra para realizar um projeto de produção ou de agricultura, se é essa a nossa intenção. Então, a gente precisa conversar da terra, da aquisição da terra, do programa de uma moradia, né? E a partir dali também um programa de viabilidade econômica, ambiental e social para o nosso agricultor ou futuro agricultor. Então, estamos aqui com o plano, não estamos afirmando que ele é ruim em valores, mas os custos, né, não acompanharam a realidade dos preços que o nosso produtor hoje recebe pelos seus produtos. Ok? Não sei se eu fiz me clarear, né, em cima dessa tua pergunta. Perfeito. O ideal mesmo seria agora o agricultor avaliar todo o regulamento, todas as informações referentes ao Plano Safra, de repente até procurar o sindicato para ter esse auxílio e ver a melhor forma de se enquadrar e de utilizar desse valor. Sim, Bruna. Inclusive, muitos agricultores precisam renovar a sua DAP, a sua declaração, atualizar a renda, enfim, né? Ou aqueles que estavam, por exemplo, nos 450 mil e nós não conseguíamos mais enquadrar, procurar o sindicato, né? Aliás, 420 mil, vamos dizer assim, porque 415 era o máximo, né? Então, agora eles poderiam procurar o sindicato para nós atualizar
a renda, né? Porque então agora que o enquadramento mudou de 415 para 500, aquele de 450 que passava dos 415 ou 480, nós conseguimos enquadrar novamente. Claro que o sistema ainda não está atualizado, mas nós já podemos passar essa informação para ele. Tem muitos que estavam fora e que nós podemos enquadrar novamente dentro do PRONAF, dentro da DAP. Então, é momento, sim, de analisar profundamente esse plano, né? A viabilidade dos nossos negócios, né? Da nossa atividade rural, né? Também avaliar, claro, sempre os riscos, né? Que se apresentam hoje, né? Na nossa atividade. A alta dos juros, muitos dizem, 1% de juros não faz diferença. Só citar aqui que um investimento de 100 mil reais, vamos supor um trator, ele dá uma diferença de R$1.000 de juros, que o juro aumentou, né? Então, R$1.000, somando isso em 10 anos, dá um valor considerado dentro do investimento. Então, a viabilidade do nosso negócio e da nossa atividade, temos que avaliar bem os riscos, os mercados, o aumento de juros, os preços, as tendências. Então, hoje a gente pode pesquisar e, claro, a gente nunca vai ter com bem clareza se os desafios estão aí no dia a dia, né? Mas a gente tem que avaliar tudo isso. Nós temos que avaliar a melhoria da nossa mão de obra, por exemplo, a compra de um trator. Ela com certeza vai melhorar a mão de obra, os custos que hoje eu tenho na questão da contratação de serviços, né? Então, um trator hoje tem o custo de compra, mas ele também tem o seu custo de manutenção, de custeio. Então, tudo isso tem que ser avaliado junto com a Emater, né? O sindicato pode auxiliar também. Então, todo investimento dentro da sua propriedade, ele deve dar mais qualidade de vida para o nosso agricultor e sua família toda, né? Para a esposa, para a ordenha ser melhor, para facilitar a mão de obra, né? Principalmente a mão de obra ser facilitada, né? Para toda a família, não só para uma pessoa, uma renda a mais para usufruir, para investir no seu conforto, na sua saúde, enfim, uma vida com mais qualidade. O trabalho, né? Ele sempre vai ter, mas com as melhorias, com investimentos, com esse resultado do trabalho, ele tem que usufruir. Todo o trabalho, ele tem que dar remuneração e tem que usufruir isso, principalmente na qualidade de vida da família da propriedade. Então, essa é o recado que nós deixamos. Os recursos provavelmente vão estar disponíveis, não digo a partir dessa semana, mas os encaminhamentos, né, a atualização da DAP para enquadrar mais gente que não estava mais se enquadrando, atualizar a renda, isso nós, sindicato, já estamos fazendo e conversando com o nosso agricultor sobre o que ele precisa também levar em conta quando ele bota lá investimentos menores ou mega investimentos, né, e conversar com a família o que isso resulta em compromisso, em responsabilidade e também em bônus, seja em vantagens, certo? Liane, agora que você falou em melhorias em equipamentos, me vem à cabeça também a Expo Inter, que é uma das principais vitrines sobre essas novidades, né? Como é que vocês avaliam a volta, digamos assim, de grandes eventos e também dos pequenos eventos aqui da cidade? Bem, a gente até assim recebeu a notícia pelo governo do estado assim com uma certa surpresa, porque a gente ainda achava ou que ela estaria sendo prorrogada um pouco mais ou que ela não se realizaria. Mas a gente sabe que agosto e setembro são os meses que o agricultor gosta de fazer investimentos em novas máquinas, em novos equipamentos, enfim. E a vitrine, como tu dizia, sempre era a Expo Inter, né? Inclusive, ela já começava em agosto para firmar novos contratos, novos negócios lá mesmo no parque da Expo Inter. Então, nós ainda não sabemos como vai ser a funcionalidade. A gente sabe que vai ter público reduzido, vai ter controle durante o dia em limitação de público,
né? Mas a gente sabe que houve muita pressão por causa em relação ao Simers, que é o sindicato das máquinas e tudo, né? Que queriam colocar o produto novamente em vitrine com participação presencial. Então, como esse público vai ser selecionado, com certeza não vai ser um dia lá com milhares de pessoas e agricultores, né, no Portão 9, como nós já tínhamos, né, que ia lá, todo o Rio Grande do Sul, em 2, 3 dias, juntava todos os agricultores. Então, não sei como eles vão organizar, nós não recebemos isso ainda, mas sabemos que o evento vai ser presencial, né, mas como eles vão selecionar e limitar o público no dia a dia, são uma semana, ou seja, do dia 5 até o dia 12, o evento, né? Inclusive hoje, lembrando, Bruna, está abrindo a inscrição para as agroindústrias que tiverem interesse de colocar o seu produto lá. Então, nós já tivemos por vários anos, claro que agora, ano passado, não se realizou, mas 2019, 2018, a participação das agroindústrias também aqui da nossa região, especificamente de Teutônia, né, lá presentes na Expo Inter. Então, a gente já está deixando esse recado que a inscrição pode ser feita, né, já a partir de hoje. O sindicato está lá dando uma mão para quem quiser fazer a sua inscrição da sua agroindústria, que sempre é a menina dos olhos, né, do Parque de Exposições, né, mas sempre muito visitado, e como vai ser de uma maneira mais limitada, isso nós estamos aguardando. Mas nós recebemos a notícia com muita surpresa, né, porque ainda estamos em época de pandemia, eles acreditam que até setembro boa parte esteja vacinada, agora durante o mês de julho e agosto, mas nós temos sempre aquele medo ainda, aquela preocupação com a pandemia, e nós temos que tomar muito cuidado ainda. Liane, aos poucos os eventos do sindicato aqui da cidade também estão voltando com todos os cuidados. E aí vocês estão programando também mini assembleias, afinal, já faz um tempinho que as grandes assembleias não estão sendo possíveis. Sim, nós inclusive tivemos 2 anos que ainda estamos devendo a prestação de contas para o nosso associado. O exercício 2019, que era feito lá por março ou abril do ano seguinte, e também a prestação de contas do exercício de 2020. Né? Então, claro que nós tivemos o parecer do Conselho Fiscal, né, que apreciou, então agora seria uma forma de nós levar isso para mini assembleias e referendar. Mas assim, a gente está conversando com os municípios, com a fiscalização, com a vigilância, com os comitês. Então, a ideia é fazer no final do mês de julho, na semana do Dia do Colono, né, que é no dia 25, no dia 28 é o Dia do Agricultor. Nessa semana, sem comemoração, claro, não vai ter comemoração, festa, fazer 2 mini encontros ou mini assembleias para nós, então, comentar esse assunto da prestação de contas, da conjuntura, das dificuldades e também dos desafios e conquistas que tivemos apesar da pandemia, tá? Então, a ideia é fazer no dia 26 em Langiru, junto à sede, não mais que 70 pessoas, isso é o número limitado que nós podemos colocar lá. E também em Westfália, nós estamos vendo o local ainda para o dia 30 de julho, se vai ser num lugar aberto ou num ginásio maior, porque a ideia era, então, juntar mais localidades lá em Westfália num lugar maior. Então, 26 e 30, 2 mini assembleias, que então se complementam as duas numa única, e para, então, apreciação das contas e levar um pouco das atividades e daquelas dificuldades que nós tivemos durante a pandemia, mas mesmo assim a gente superou em resultados tanto financeiros, e também eu acredito que em nenhum momento um agricultor ficou desassistido. A gente participou, nem se foi por videoconferência, alguma coisa presencial, não precisamos fechar o sindicato, apenas uma semana nós atendemos em casa, né, ou de portas fechadas, pela janela, e enfim, lojas, uma como plantão, e a gente foi se virando, tivemos que reduzir funcionários, né, e negociar horas, férias e
algumas quarentenas, né? Então, isso tudo aconteceu durante esse período de pandemia. Mas sempre com muita fé nós conseguimos superar e com todos os cuidados possíveis. Então, estão voltando sim, a gente espera, né? Os cursos, como eu já falei, nós temos um curso em andamento, né? Eu falei no programa, né? Mas não falei ao vivo. Então, nós estamos tendo um curso em andamento, que é de fruticultura, com 10 alunos, e estamos com mais 5 programados para esse ano, né? Nos meses de agosto, outubro, novembro, dezembro, que são de panificação, de tortas, de artesanato. Então, para o nosso agricultor ou agricultora, e também público em geral, aos poucos começar a vir de novo o sindicato no salão e realizar esses encontros, esses cursos. Ok? Perfeito. Eliane, eu ouvi também no programa do sindicato, e já vou adiantando que ele só roda hoje à tarde, né? Mas a gente já teve aqui um spoiler, digamos assim, e eu pude conferir ele. E outra coisa que me chamou a atenção foi a campanha solidária com produtos da agricultura familiar. Isso aí, a gente tem ideias, tem projetos, tem sonhos, e a gente nunca pode parar de colocar eles em prática. Então, nós, junto com a Emater, com a Associação de Produtores, tivemos uma reunião na última semana, na sexta-feira, e a gente expôs a ideia de também mostrarmos a marquinha da agricultura familiar, a marca da potência dos nossos produtos, né? In natura, os produtos de hortifruti, aipim e tantos outros, feijão que nós temos, e também os produtos das nossas agroindústrias familiares, né, que hoje processam os alimentos. Também alguma coisa via doação, e outra coisa nós precisamos remunerar e pagar os nossos agricultores, porque isso também é custo, é trabalho, e colocar para aquelas pessoas que hoje necessitam, que são os nossos irmãos que estão desempregados ou que passam por dificuldade, né, financeira, doença e tantas outras coisas, e não tem, vamos dizer assim, as 3 refeições completas durante o dia. Então, a gente quer ajudar por 2 lados: valorizar a agricultura familiar, aquele produto que nós temos em Teutônia. Não é comprar no supermercado os produtos prontos, não perecíveis, mas é trazer a nossa laranja bergamota, as nossas hortaliças, né, as nossas cucas e pães que nós fizemos lá nas nossas agroindústrias, para uma sacola, para um ranchinho ou uma cesta, e direcionar para o CREAS, ou Assistência Social, que hoje tem o seu público cadastrado, que são aquelas pessoas mais vulneráveis, mais necessitadas. Então, é uma campanha que está em andamento. Também queremos fazer isso na semana do Dia do Colono. Estamos atrás de fundos, vamos dizer assim, arrecadando algumas coisas das nossas empresas, em valores, em dinheiro, claro, para podermos, então, também remunerar o nosso agricultor, que lá se dedica ao plantio, à colheita e ao processamento de alimentos. Então, muitas empresas vão ser procuradas, inclusive instituições financeiras. A gente já fez o contato ontem, e a gente quer, pelo menos, a nossa meta, umas 100 cestas, se der mais é melhor ainda, e oriundas de produtos da agricultura familiar. É um trabalho novo, chamamos isso de uma campanha solidária, onde tanto a agricultura familiar vai também proporcionar alguma coisa via doação, e outra coisa a gente compra, mas também empresas e instituições financeiras com certeza nos ajudarão. Eliane, muito obrigada pela participação no nosso programa. Uma boa semana. Eu agradeço, Bruna, e vamos se cuidando. O frio está aí, a pandemia ainda não terminou, então muito cuidado, muita cautela. Grande abraço a todos os nossos ouvintes.